Amigo torcedor vascaíno, o cenário desta terça-feira começou com um balde de água fria para quem já imaginava ver um novo comandante desembarcando no centro de treinamento Moacir Barbosa. A negociação entre o Vasco da Gama e Renato Gaúcho, pelo menos neste momento, está encerrada. Depois de dias intensos de conversas, propostas, contrapropostas e muita expectativa, o que se tem agora é um impasse que esfriou completamente as tratativas. O clube abriu o diálogo ainda na semana passada, mas é importante deixar claro que Renato não era a primeira escolha da diretoria. Antes de chegar ao nome do treinador, o Vasco buscou alternativas consideradas prioritárias no mercado. Houve consulta ao português Arthur Jorge, que fez história recente no futebol brasileiro, mas o profissional optou por manter seu vínculo no exterior. Também foi feito contato com Marcelo Galhardo, que neste momento prefere um período de descanso após trabalhos exigentes na Argentina. Com essas portas fechadas, o caminho levou naturalmente ao nome de Renato. A partir daí, as conversas ganharam força. O Vasco apresentou uma primeira proposta formal, tentando ajustar a realidade financeira do clube com o peso do nome do treinador. A resposta, no entanto, foi negativa. Renato deixou claro qual é a sua pedida salarial e demonstrou que não pretende abrir mão do patamar que entende ser justo pelo seu histórico e pela sua trajetória recente. O clube, por sua vez, fez um novo movimento, elevou os valores e apresentou uma segunda oferta, buscando se aproximar das cifras desejadas. Mesmo assim, não foi suficiente. Existe um ponto importante nessa história que ajuda a explicar a postura firme do treinador. Quando o Vasco sondou nomes de grande peso no mercado, a mensagem que acabou circulando nos bastidores foi a de que o clube estaria disposto a investir pesado para trazer um técnico de alto nível. Essa sinalização fortaleceu a posição de Renato, que naturalmente entende que, se há margem para um investimento alto em um profissional, seu currículo também o credencia a receber algo dentro dessa faixa. Com duas propostas recusadas, o empresário do treinador comunicou que, neste momento, as negociações estão encerradas. O recado é simples e direto, as condições estão colocadas. Se o Vasco quiser avançar, precisa atingir os números apresentados pelo staff de Renato. Caso contrário, não haverá acordo. A bola está no campo da diretoria cruzmaltina, que agora precisa decidir se estica ainda mais a corda financeira ou se muda o foco definitivamente. Enquanto isso, o tempo não para. O elenco precisa trabalhar, precisa de comando, precisa de direção técnica clara para a sequência da temporada. O próximo compromisso se aproxima, e a ausência de um treinador efetivo pesa no planejamento. A diretoria tinha o desejo de já contar com um novo comandante liderando as atividades, mas, pelo andamento das últimas horas, esse cenário se tornou improvável. Diante desse contexto, outros nomes começam a ganhar força nos bastidores. Um deles é o de Cuca, treinador experiente, com conquistas expressivas no futebol brasileiro e que está livre no mercado. Pessoas próximas ao técnico confirmam que há interesse real em assumir o projeto do Vasco. Até agora, não houve contato oficial da diretoria, mas o sinal verde do outro lado já foi dado. Cuca vê com bons olhos a possibilidade de comandar o clube e entende que seria uma oportunidade de reconstrução importante na carreira. Falando estritamente de campo e bola, trata-se de um treinador com histórico de títulos relevantes, inclusive Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, além de conquista continental. É um perfil que já mostrou capacidade de montar equipes competitivas e de suportar pressão em grandes praças. Ao mesmo tempo, é inegável que sua trajetória recente teve turbulências e trabalhos que não engrenaram como esperado. Ainda assim, o currículo pesa e coloca seu nome como alternativa concreta. A diretoria precisa agir com rapidez e convicção. O Vasco não pode se dar ao luxo de prolongar indefinições enquanto a temporada avança. A escolha do treinador vai impactar diretamente no rendimento do elenco, na confiança da torcida e na organização tática da equipe. Seja insistindo em Renato, seja abrindo negociação com outro nome, a decisão precisa ser tomada com clareza estratégica. E no meio dessa movimentação toda, outra situação importante ganhou destaque, a de Felipe Coutinho. O nome do meia deixou de constar no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, o que oficializa sua saída. A rescisão foi feita a pedido do jogador, e o clube optou por não exigir pagamento de multa.
Trata-se de uma decisão que passa por reconhecimento ao esforço do atleta em retornar ao futebol brasileiro recentemente. Do ponto de vista esportivo, é uma perda significativa. Coutinho, mesmo entre altos e baixos, representa criatividade, visão de jogo e qualidade técnica em um elenco que agora ficará carente de um articulador clássico. Com o fechamento da janela de transferências, as opções para reposição imediata ficam ainda mais limitadas, restringindo o mercado a atletas que disputaram campeonatos estaduais. O Vasco vive um momento decisivo. A definição do treinador e a reorganização do elenco caminham juntas. Cada escolha feita agora terá reflexo direto no desempenho do time ao longo do semestre. A torcida acompanha atenta, ansiosa por respostas e por sinais claros de que o clube tem um plano sólido para retomar competitividade dentro de campo. E quando a gente olha para esse cenário completo, fica evidente que o Vasco atravessa uma encruzilhada que vai muito além de simplesmente escolher um nome para a beira do campo. A questão é estrutural, é estratégica, envolve orçamento, credibilidade no mercado e, principalmente, a mensagem que o clube quer passar daqui para frente. Porque não se trata apenas de contratar um treinador, mas de definir qual é o tamanho da ambição para esta temporada. Se a diretoria decidir retomar a conversa com Renato Gaúcho e alcançar os valores exigidos, estará assumindo publicamente que o comando técnico é prioridade absoluta e que vale um esforço financeiro maior. Isso pode gerar impacto imediato na confiança do elenco e também na relação com a torcida, que vê em Renato um perfil experiente, acostumado a grandes ambientes e a decisões importantes. Por outro lado, esse movimento exigiria ajustes internos, cortes ou reorganizações para sustentar uma folha salarial mais pesada. Caso o caminho seja outro, a escolha precisará ser igualmente firme. Não basta trazer um treinador apenas para preencher a lacuna. O elenco do Vasco precisa de identidade, precisa de um modelo de jogo claro, precisa recuperar intensidade e competitividade. Nos últimos jogos, a equipe mostrou oscilações que evidenciam a falta de padrão consolidado. Há momentos de entrega, mas também períodos de desorganização tática e queda de concentração que custam caro. Nesse contexto, o nome de Cuca surge como alternativa que divide opiniões, mas que não pode ser ignorada. Ele é um treinador que costuma exigir comprometimento máximo, intensidade nos treinos e disciplina tática. Em seus melhores momentos, montou equipes muito sólidas defensivamente e eficientes no ataque, com transições rápidas e forte presença pelos lados do campo. Para um elenco que ainda busca equilíbrio, pode ser um encaixe interessante. Ao mesmo tempo, a diretoria teria de avaliar o ambiente, o vestiário e a capacidade de adaptação ao momento atual do clube. Enquanto a decisão não sai, o elenco segue trabalhando. Sob orientação interina, tentando manter foco em meio à turbulência. O próximo compromisso não permite distrações. Enfrentar um adversário de peso exige preparação detalhada, estudo de jogo, definição de estratégia. E isso tudo ganha complexidade quando não há um treinador efetivo para implementar ideias de médio e longo prazo. Cada treino nesse período vira quase um exercício de resistência emocional. A saída de Felipe Coutinho, por sua vez, amplia ainda mais o desafio técnico. Sem um camisa 10 de origem, o time perde capacidade de cadenciar o jogo e de encontrar passes verticais em momentos decisivos. A responsabilidade criativa passa a ser diluída entre outros jogadores, que precisarão assumir protagonismo. Jovens podem ganhar espaço, atletas de lado podem ser deslocados para o centro, mas isso demanda tempo de ajuste, algo que o calendário apertado nem sempre permite. Além disso, a decisão de não cobrar multa rescisória reforça um posicionamento institucional do clube, que optou por manter relação respeitosa com o atleta. Financeiramente, isso pode representar impacto, mas politicamente mostra que a diretoria busca preservar imagem e ambiente interno. Agora, o desafio é transformar esse gesto em estabilidade esportiva, evitando que a perda técnica se transforme em queda de rendimento coletivo. A janela de transferências fechada limita as opções de mercado. Restam alternativas dentro do cenário estadual ou oportunidades pontuais que apareçam sem vínculo contratual. Isso exige criatividade do departamento de futebol e, principalmente, convicção na escolha do treinador, já que será ele quem precisará potencializar o que já está à disposição. Mais do que nunca, o Vasco terá de extrair o máximo do elenco atual.
O torcedor acompanha tudo com mistura de ansiedade e expectativa. A compreensão de que o momento exige responsabilidade financeira, mas também existe a cobrança por competitividade. O Vasco é um clube de história gigante, acostumado a disputar títulos, a brigar na parte de cima da tabela. Cada temporada de reconstrução pesa na alma cruzmaltina, que quer voltar a celebrar conquistas relevantes. Internamente, a diretoria sabe que esta semana é decisiva. Não apenas pela escolha do técnico, mas pela necessidade de transmitir segurança ao grupo. Jogador sente quando o ambiente está indefinido. Sente quando há ruído externo. Resolver a questão do comando técnico é também proteger o elenco e criar uma linha clara de trabalho para os próximos meses. E é justamente nesse ponto que a próxima decisão vai moldar o rumo do ano. Se haverá insistência final por Renato, se o clube vai virar a chave e avançar por Cuca ou até surpreender com um nome que ainda não circulou publicamente, tudo isso será determinante para o que veremos em campo nas próximas rodadas. O Vasco precisa transformar incerteza em direção, transformar ruído em foco, transformar expectativa em desempenho real dentro das 4 linhas. Nos bastidores, a sensação é de que cada hora conta. A diretoria trabalha com reuniões constantes, avaliando números, ouvindo diferentes opiniões e tentando equilibrar razão e emoção. Porque no futebol, muitas vezes a pressão externa empurra decisões rápidas, mas a sustentabilidade do projeto depende de cálculo frio. O Vasco sabe que não pode errar mais uma vez na escolha do comando técnico, principalmente depois de uma troca recente que não trouxe os resultados esperados. Dentro do elenco, os jogadores tentam manter o discurso de foco total no próximo desafio, mas é impossível ignorar o impacto de tantas mudanças em curto espaço de tempo. A ausência de uma liderança técnica definitiva mexe com a rotina, com o planejamento individual e até com a forma como cada atleta se posiciona em campo. Alguns enxergam oportunidade para ganhar espaço, outros aguardam a chegada de um novo comandante que possa redefinir funções e hierarquias. A torcida, por sua vez, vive aquele misto de apreensão e esperança que só o futebol proporciona. Cada informação que surge movimenta as redes sociais, gera debates intensos e divide opiniões. Há quem defenda um investimento pesado para garantir um nome consolidado, acreditando que isso pode mudar o patamar competitivo da equipe. Outros preferem uma alternativa mais alinhada à realidade financeira, apostando em trabalho sólido e reconstrução gradual. O fato é que o Vasco entra em um momento crucial da temporada precisando transformar indefinição em atitude concreta. A escolha do treinador, a reorganização tática sem um meia criativo de origem e a necessidade de respostas rápidas em campo formam um cenário desafiador. As próximas horas prometem ser decisivas para desenhar o rumo imediato do clube e para indicar qual será o tom dessa nova fase cruzmaltina. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho crescente tem chamado a atenção de dirigentes, investidores e torcedores, a possibilidade de a Crefisa avançar em uma negociação para adquirir o controle do Vasco. A movimentação ainda é tratada como especulação, mas fontes próximas ao mercado esportivo afirmam que conversas iniciais estariam acontecendo de forma reservada, longe dos holofotes, como costuma ocorrer em processos dessa magnitude. O cenário financeiro delicado do clube cruzmaltino e a busca por um investidor forte reacenderam rumores que, até pouco tempo atrás, pareciam improváveis. O que mais chama atenção nessa história é a possibilidade de Leila Pereira assumir a gestão do futebol caso o negócio avance. Conhecida por um perfil executivo firme e por decisões estratégicas que geram impacto imediato, seu nome circula como peça central de um eventual novo modelo administrativo. A ideia que corre nos corredores é de uma gestão profissionalizada, com foco em reestruturação financeira, fortalecimento da marca e maior competitividade esportiva, algo que seduz parte do mercado e divide opiniões entre os torcedores. Internamente, haveria quem enxergue a entrada da Crefisa como uma virada de chave, capaz de reorganizar dívidas, investir em infraestrutura e devolver protagonismo ao clube. Por outro lado, setores mais conservadores demonstram receio quanto à perda de identidade e à concentração de poder nas mãos de um grupo empresarial. A figura de Leila, por si só, já provoca debates intensos,
seja pela sua forma direta de conduzir projetos, seja pela experiência acumulada no futebol nacional. Nada está assinado, tampouco oficialmente colocado à mesa, mas o simples fato de esse rumor ganhar força indica que o Vasco segue no radar de grandes investidores. Em um futebol cada vez mais empresarial, a especulação reflete um momento de transição, no qual tradição e capital caminham em uma linha tênue. Se o rumor vai se confirmar ou não, ainda é cedo para dizer, mas a possibilidade já é suficiente para agitar o ambiente e alimentar conversas que prometem render por muito tempo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.